Olá, povo de Deus! Estamos iniciando nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no Apocalipse, o módulo 17. Nós estamos falando sobre o juízo, sobre o império das trevas. Nós estamos depois do arrebatamento, a igreja indo para o capítulo 4 do Apocalipse. Ali há uma preparação para a iniciação dos juízos no capítulo 6. Então nós temos o capítulo 4, onde temos a adoração ao Criador. Depois nós temos todo o capítulo 5, onde nós temos a adoração ao Redentor. Nós devemos nos lembrar que estarão lá junto conosco os santos do Antigo Testamento e estará também a igreja. Os santos do Antigo Testamento correspondem à esposa do Criador. Por isso, o capítulo 4 é dedicado à adoração ao Criador, e os santos do Novo Testamento corresponde à esposa do Redentor. E aí, ela ali ainda está na condição de noiva, aguardando o momento do desposório. Então, nós estamos neste momento. É como se nós estivéssemos no início de uma partida de futebol, quando os times estão entrando em campo, o juiz ainda não apitou, não deu apito, quer dizer, no caso da palavra de Deus, Jesus ainda não abriu o primeiro selo, então está tudo ali meio aguardando as coisas começarem. E neste cenário em que estamos aguardando as coisas começarem, nós falamos acerca da batalha espiritual que se travou no ato do arrebatamento, quando Miguel e seus anjos enfrentaram Satanás e seus anjos, e como resultado dessa batalha houve uma distração. Abrindo uma janela de 1 segundo, o Senhor dá o toque, a trombeta soa, a igreja passa nesse 1 segundo, e quando ela se coloca nos lugares celestiais, o diabo, Satanás, ele cai para a terra. E nós observamos aquele quadro em Apocalipse, no capítulo 12, a mulher vestida de sol. É a posição de Israel nos momentos que antecedem a cruz, porque diz respeito ao nascimento de Jesus. O verbo se fez carne, ele nasce no ventre de Maria. Esta é a mulher que estava com ânsia de dar luz aos filhos, e ela dá a luz, e quando Jesus nasce, ele vem a morrer na cruz. O dragão está buscando tragar o filho que há de nascer. Esse filho é elevado, ele não é arrebatado, ele é elevado, e o filho arrebatado, o diabo continua perseguindo, porque ele quer impedir o arrebatamento da igreja. E aí, quando termina esse momento que a igreja passa, Silvia, seja bem-vinda. Nós estamos fazendo o preâmbulo de Apocalipse, o módulo 17, o juízo sobre o império das trevas. E nós estamos no capítulo 12 do Apocalipse. Nós estamos falando da mulher vestida de sol, que representa Israel. E esta mulher, no capítulo 12, ao final, ela tem que fugir para o deserto. Então vamos entender o que está acontecendo. Nós temos aqui, marcado de verde, o arrebatamento da igreja. Então aqui a igreja é arrebatada. Depois, nós temos um espaço temporal. E esse espaço temporal, esse aqui é o chamado dia do Senhor. Dia do Senhor. Ok? Agora, observa um detalhe. A igreja é arrebatada. Aqui tem o dia do Senhor. Entre o arrebatamento da igreja e o dia do Senhor, nós temos aqui um tempo. Esse tempo, Daniel declara, e o Apocalipse 12 declara, que esse tempo dura
3 anos e meio. Esse tempo aqui, ele dura 3,5 anos. 3,5 anos. O dia do Senhor, esse dia aqui, ó, ele é um dia de 7 anos. O total é 10,5 anos. Ou seja, entre o momento do arrebatamento até Jesus voltar na terra, vai passar 10 anos e meio. Nos módulos anteriores, nós vimos que esse tempo aqui, Jesus chama ele, em Mateus 24, como princípio das dores. Esse mesmo tempo, esse período de tempo, é chamado no livro do Apocalipse, no capítulo 7, de a grande tribulação. No capítulo 7, nós temos aqui o primeiro selo e nós temos aqui o 7º selo. Então, esse período de tempo é o período em que os selos serão abertos. Esse tempo em que os selos serão abertos passa 3 anos e meio. Entenda por que existe esses 3 anos e meio. Ninguém sabe o dia e a hora, o tempo, o dia e a hora do arrebatamento. Ninguém sabe. Resultado: se ninguém sabe, o diabo também não sabe. Jesus disse: eu não sei, os anjos não sabem, então o diabo também não sabe. Mas o dia do arrebatamento vai pegar o diabo de surpresa. Apenas para efeito de raciocínio. Imagina que o arrebatamento tivesse acontecido em 1940. Raciocínio. Se o arrebatamento tivesse acontecido em 1940, em 1940 começou a Segunda Guerra Mundial. Agora, se o diabo não sabe o dia do arrebatamento, como é que ele poderia começar a Segunda Guerra Mundial em 1940 se o arrebatamento tivesse acontecido nessa data? Ele não sabe. Então, quando acontecer o arrebatamento, ele precisa reorganizar o mundo para ele se apresentar como Salvador do mundo. Esse tempo vai durar 3 anos e meio. Esse tempo é o tempo em que no Apocalipse capítulo 12, a mulher que antes estava vestida de sol e ela perdeu a sua glória, ela foge para o deserto. Agora vamos entender. Israel, ele participou da morte de Jesus Cristo. Jesus havia dito aos discípulos, porque eles, Israel, não reconheceu o tempo da visitação do Senhor. Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído e os judeus espalhados entre as nações. Então, desse período aqui, Israel, ele sai para as nações e só volta em 1948. Ele ficou esparramado entre as nações até 1948. Agora, em 1948, começa a contar o tempo do fim. Por que 1948 é uma data importante? Porque a partir do momento que Israel está na sua terra, a igreja pode ir embora. A igreja não precisa mais ficar na terra, porque Deus já tem Israel como seu testemunho na terra. Ele não precisa mais da igreja. A igreja pode ir embora e Israel continua. Mas os judeus só serão marcados para suportar o dia do Senhor na abertura do 7º selo. 144 mil judeus marcados. Até lá, Israel é a mulher que está fugindo para o deserto. Ela vai passar um momento de grande aflição,
quando nós estudarmos o que vai acontecer com a abertura dos selos, nós vamos ficar impressionados com como maligno é o diabo, enganando Israel nesse período em que Israel quase foi destruído. Vai faltar muito pouco para Israel não ser destruído antes de começar a 70ª semana de Daniel. E aí, no capítulo 12, versículo 13, o dragão se viu atirado para a terra e perseguiu a mulher que deu à luz ao filho varão. Quer dizer, desde o momento em que a mulher ela deu à luz a Jesus, que ele nasceu, Israel está perseguindo os judeus por todo o mundo, e nós podemos entender que a Segunda Guerra Mundial foi o ápice desta perseguição naquele período. 6 milhões de judeus morreram naquele período, e depois daquilo deu o ensejo à criação do Estado de Israel. De forma que a mulher, nós vimos aqui a mulher vestida de sol. Agora, vamos entender a posição de Israel, porque eu me incomodava, eu particularmente, estudando a palavra profética, eu me incomodava com as bodas do cordeiro. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 19, ali tem o chamamento para as bodas do cordeiro. Jesus, quando ele veio, falando de João Batista, ele disse que João Batista era amigo do noivo. Ele nunca chamou João Batista da noiva, porque Israel não era a noiva do cordeiro. Então João Batista, e portanto todo o Antigo Testamento, não era a noiva do cordeiro. E aí eu ficava pensando, Deus, como que funciona isso? A igreja que começa no ano 0 e vem até o ano 2000, vai se casar com o cordeiro. E Israel? Se o casamento do cordeiro com a igreja é no Apocalipse capítulo 19, e o Apocalipse capítulo 19 é a volta visível de Jesus na terra, e Israel só vai ser convertido e liberto depois que Jesus voltar, e as bodas do cordeiro é antes da volta física de Jesus Cristo, então como que vai ficar os judeus? Qual é o papel dos judeus na história? Qual é o papel dos judeus na eternidade? E eu comecei a investigar, eu falei, não é possível, tem que ter alguma coisa. Israel tem que ter um papel. Israel não pode ser inferior à igreja, vamos assim dizer. A igreja é corpo de Cristo, mas Israel, a chamada vem de Israel, a salvação vem de Israel, Jesus nasceu de Israel, a palavra de Deus foi guardada por milênios na mão de Israel, os alianças estavam com Israel, o tabernáculo estava com Israel. Então como que Deus pode simplesmente descartar Israel e assumir a igreja? Mais ainda, o que me incomodava, porque quando a gente lê a história profética da igreja, o derramamento do Espírito Santo, por exemplo, do Pentecoste, contado em Joel, capítulo 2, falando do derramamento do Espírito Santo, quando a gente lê o derramamento do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele é destinado ao povo de Israel. As promessas do arrebatamento, do derramamento do Espírito Santo para a igreja, olhando para o conteúdo do texto, ele é muito frágil, porque ele fala mais para Israel do que para a igreja. Haverá, e nós vamos demonstrar quando abrirmos o selo, haverá um grande derramamento do Espírito Santo sobre Israel. A igreja, ela num certo sentido, quando nós falamos do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja é como se ela estivesse pegando carona na história. É como se Deus falasse, Israel, para a tua história aí, eu vou chamar a igreja para mim e depois a gente volta a conversar. Então pensa bem, olha, Deus fala, Israel, fica quietinho no teu canto,
fica aí onde você está, agora eu vou cuidar da igreja, que é a noiva do meu filho, é a noiva do cordeiro, e depois que eu cuidar da igreja e fizer o casamento da igreja com o cordeiro, eu vou voltar a conversar com você. Sobre o que para Israel? Até que eu entendi. Isaías, capítulo 54, versículo 5. Deus diz a Israel, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é o chamado Deus de toda a terra. Aí eu entendi, claro, Deus não precisa convidar Israel para o casamento de Jesus, vamos assim dizer, ou Deus não precisa casar Israel com Jesus para ele ter a mesma posição da igreja. Porque ele, antes da igreja nascer, ele já havia se casado com o Criador. A igreja vai casar com o Redentor. Deus criou os céus e a terra e ele se casou com Israel. Jesus vai redimir a terra e ele se casa com a igreja. Aí faz sentido. Israel é o guardião da criação. A igreja são os adoradores da criação. Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Deus está buscando para si uma igreja feita de adoradores, uma igreja apaixonada. Quando nós falamos do arrebatamento de Jesus, nós falamos de uma igreja que nutre amor por Jesus, mas nutre um amor tão profundo que esta casa, esse planeta Terra, esse tabernáculo chamado corpo humano, não se adequa para a igreja. O gemido da igreja é um gemido para estar com o noivo. Por isso a igreja clama, com o Espírito Santo clama junto com a igreja clama com o Espírito. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva clamam. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22. A igreja tem um papel. Ela é adoradora. O tabernáculo, por isso que a igreja, ela conhece a doutrina da Trindade, ela conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque ela entra na intimidade de Deus e ela é adoradora. Israel, o guardião, ele é o guardião, ele está vinculado a Deus, ao Criador. Por isso que nas batalhas de Israel, as estrelas intervêm na batalha, como aconteceu na batalha com Débora e Baraque. A batalha foi tão grande que refletiu até nas estrelas, porque todas as vezes que Deus mexe com Israel, ele mexe com um relógio cronometrado, milimetricamente cronometrado, porque Israel é o relógio profético de Deus. E ele já está lá na sua posição, esperando os eventos que vão se suceder, a igreja se retirar. Porque, Isaías 54, 6 e 7, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que foi repudiada, diz o teu Deus. Porque breve momento te deixarei, mas com grandes misericórdia tornarei a acolher-te. Aqui está o amor de Deus para com Israel. E aí a gente entende a posição de Israel. No capítulo 12 do Apocalipse, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol. Lembra que Jesus, antes de morrer, enquanto ele estava no meio dos judeus, enquanto os judeus ainda não tinham rejeitado Jesus, em Mateus capítulo 17, ele se transfigura. E o seu rosto ficou resplandecente como o sol. Ali estava Israel de pé, na figura de Jesus, o filho de Davi, o rei de Israel, resplandecendo na sua glória. Depois, ele iria para a humilhação da cruz. E depois ele se uniria a um corpo com a igreja. E a igreja caminharia na humilhação de Jesus por mais de 2000 anos de história. Até que no abrir e piscar de olhos, a igreja vem a ser arrebatada. A mulher, quando a igreja é arrebatada, ela é obrigada a fugir para o deserto. E por que nós vemos que esse fugir para o deserto não corresponde
a dispersão de Israel nesses 2000 anos de história? É porque quando diz que ele fugiu para o deserto, ali em Apocalipse, vamos abrir para você ver comigo lá em Apocalipse, no capítulo de número 12, você vai ver que o tempo é dado. Lá no verso 6 diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. 1260 dias dá 3 anos e meio. Depois, no verso 14 do Apocalipse, o tempo é contado de novo. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Deus vai arrebatar a igreja, e Israel vai ficar desprotegida por 3 anos e meio, no chamado princípio das dores. Mas Deus vai pegar como que asas e vai levar Israel a um lugar deserto, e Israel ficará escondido dos olhos da serpente. Observa, a igreja nunca é vista como uma mulher sofrendo dores de parto. Por isso que a mulher do capítulo 12 do Apocalipse, a mulher vestida de sol, ela não pode ser a igreja, porque a igreja não tem dores de parto. Nós vemos que existe uma íntima relação entre os astros celestes e Israel. Por isso que no capítulo 12 do Apocalipse encontramos Israel com a igreja debaixo, a lua debaixo dos pés da igreja e estrelas sobre a sua cabeça, porque Israel tem uma relação íntima com os astros celestes, como vemos em Gênesis 37:9, na descrição do sonho de José, e em Josué 10, versículo 13. Israel é a mulher vestida de sol, pois na plenitude do tempo, Maria, virgem, deu luz a Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi. E aí vem a perseguição da mulher. É por isso que lá no Apocalipse capítulo 12, quando nesse interstício de tempo entre o arrebatamento e o dia do Senhor, que começa na abertura do 6º selo, nesse período de tempo, a Israel tem que voar como asas de grande águia para um lugar de proteção, para um lugar deserto. Ela tem que ficar como que ignorada por um tempo pelo mundo, para que Israel possa ter tempo de receber a marca do Senhor, os 144 mil judeus que serão selados. Não será fácil a vida de Israel, mesmo o Senhor tirando ela fora da vista da serpente. No verso 15 e 16, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. Patrícia, seja bem-vinda. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Nós estamos falando, Patrícia, do capítulo 12 do Apocalipse. Então nós estamos dizendo o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Quando a igreja é arrebatada, há um interstício de tempo de 3 anos e meio para começar a 70ª semana de Daniel, o dia do Senhor. Nesse período, nesse intervalo de tempo, Israel será perseguido pela serpente de uma maneira devastadora. Se Deus não intervisse nesta pressão que Israel vai fazer, que a serpente vai fazer contra Israel, seguramente Israel seria destruído. Mas por causa do propósito de Deus para com Israel, a serpente não conseguirá. E aqui diz que a terra socorre Israel. Por que a terra
entre em socorro. Porque nesse período de tempo em que Israel precisa de proteção, o próprio Senhor Jesus ainda não pode chegar com a proteção necessária a Israel, porque Israel ainda não se converteu a Jesus Cristo. Então ele precisa permitir que os elementos naturais consigam trazer recursos a Israel para que Israel consiga se livrar do grande dragão que vai atacá-lo depois do arrebatamento da igreja. E aí vem o drama. E nesse drama eu quero que você preste muita atenção o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Vamos recapitular. A igreja, todo aquele nascido de novo, irá ser arrebatado. Nenhum vai ficar para trás. Não importa a condição espiritual que essa pessoa se encontra. Se ela passou pelo novo nascimento, ela está selada pelo Espírito de Deus. E quando o arrebatamento vier, o Espírito de Deus que está nela, ele leva essa pessoa junto com ela e ela entra para a glória de Deus. Então, toda pessoa nascida de novo será arrebatada. Agora vamos entender uma coisa. Quando nós nos tornamos cristãos, qual é o procedimento usual? A gente procura um pastor de uma igreja local e pede para ser batizado nas águas. O pastor nos batiza e a partir do batismo nas águas, nós nos tornamos membros daquela igreja local. Ok. Então vamos fazer o quadro. Imagine você indo a uma igreja adorar a Deus, a uma igreja local, que se reúne num determinado lugar da cidade, onde tem um templo construído, e esse templo cabe 4.000 pessoas. Então você, no meio de 4.000 pessoas, todas as pessoas ali estão louvando a Deus, estão adorando a Deus e estão ouvindo a pregação. Ok? Nós temos 4.000 pessoas nesse ambiente chamado ambiente de culto. Agora presta atenção. Quando nós lemos a história da igreja cruzando os séculos, que foram os módulos anteriores, nós comparamos cada uma das igrejas do Apocalipse com as 7 parábolas de Mateus capítulo 13. A primeira parábola, a semente é lançada. Mas a segunda parábola diz assim: no meio do trigo nasceu o joio. Aí Jesus vem e explica quem é o trigo e quem é o joio. O trigo é os filhos do reino, o joio, os filhos do maligno. Agora voltamos àquela igreja que nós estamos cultuando, uma igreja com 4.000 pessoas adorando a Deus. Nesse meio, em que tem 4.000 pessoas, uma parte dela é joio, a outra parte dela é trigo. Do ponto de vista da adoração, do ponto de vista de ser membro da igreja, todos eles são membros da igreja. Todos eles foram batizados, todos eles fizeram para ser batizado profissão de fé, e todos eles participam do mesmo ambiente de culto. A diferença é que uma parte é trigo, nascido de novo, a outra parte é joio, não nasceu de novo. Ele professa a fé, mas ele não tem a transformação produzida por esta fé na sua vida. Ele não foi regenerado. O que significa isso? Significa que agora vamos fazer um outro comparativo. A parábola das 10 virgens, 5 tinham a lamparina, as outras 5 tinham também a lamparina, o candeeiro, portanto, as 10 virgens tinham todas elas a luz. Quem é a luz do mundo? Jesus. Então presta atenção na parábola. 5 virgens com luz,
5 virgens com luz, a luz com o candeeiro que gera luz. Então, as 4.000 pessoas que estão adorando a Deus, se a gente perguntar para as 4.000 por que elas estão naquele lugar, elas vão dizer: estamos aqui por causa de Jesus. Ele é o candeeiro. Só que, na parábola das 10 virgens, 5 virgens tinham azeite, 5 virgens não tinham azeite. Voltando para os 4.000 adoradores naquele local de culto, 2.000 têm azeite, 2.000 não têm azeite. O que significa ter azeite? Azeite é a figura do Espírito Santo. Quem crer, ele é justificado, ele é regenerado e o Espírito Santo passa a habitar nele. Ele passa a ter azeite. Quem crer em mim, disse Jesus, rios de água viva fluirão do seu ventre, e estava dizendo a respeito do Espírito Santo, que é a figura do azeite. Então todo aquele que creu tem o Espírito Santo, tem o azeite. Quem professa a fé e não crê, não tem o Espírito Santo, só tem a luz, só tem o Cordeiro, mas não passou por uma regeneração. O que vai acontecer no arrebatamento? As 5 virgens prudentes, que nascidas de novo, que tinham o Espírito Santo, serão arrebatadas. 2.000 virgens que só tinham o Cristo, mas não entregaram de fato o coração a ele, era uma fé confessional, adorava e fazia tudo certinho, mas não conseguia nascer de novo. Esses sim, 2.000 ficam e 2.000 vão. Agora, o que acontece com esses 2.000 que ficam? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. E a serpente, o dragão, se pôs em pé sobre a areia do mar. Observa, a igreja que for arrebatada é a igreja de Filadélfia. Como você guardou a palavra da minha aprovação, eu guardarei você da hora da aprovação que vai vir sobre todo o mundo. 2.000 pessoas daquelas 4.000 subiram. 2.000 ficaram. Estas que ficaram, elas conhecem a verdade. E agora elas serão impactadas por essa verdade, porque elas serão testemunha de que a palavra de Deus é a verdade, que o arrebatamento era a verdade, que o povo de Deus foi, e ela vai querer receber de fato Jesus como Salvador. Estes guardam os mandamentos de Deus, estes têm o testemunho de Deus, porque depois do arrebatamento e antes do dia do Senhor, nesses 3 anos e meio que vai estar aqui, o evangelho será pregado a toda a gente. É o que Jesus profetiza em Mateus capítulo 24, que ele diz: virá o princípio das dores. O princípio das dores é o momento depois do arrebatamento, antes do dia do Senhor. Esse é o princípio das dores. E nesse princípio Jesus disse: será pregado o evangelho a toda a gente, então virá o fim. O fim é o dia do Senhor, é a 70ª semana de Daniel. Lá em Apocalipse, lá em Daniel, marcado o tempo desse período, 3 anos e meio. Significa que quem não for arrebatado não nasceu de novo. Terá que se converter a Jesus Cristo. E se ele se converter, só haverá um jeito dele testemunhar a sua salvação. Se ele for levado cativeiro, ele tem que se deixar levar preso. Se ele for torturado, ele tem que se deixar torturar. E se ele for morto, ele tem que deixar ser morto. Ele não pode resistir ao mal em hipótese nenhuma no período do arrebatamento, porque todos os que receberem Jesus no período do arrebatamento, depois do arrebatamento, até a 70ª semana de Daniel, nesse período de 3 anos e meio, eles terão que passar pela morte física. Como é que sabemos disso? A abertura do 5º selo,
os santos debaixo do altar. Eles dizem: Senhor, por que não julgas aqueles que estão nos matando e nos fazendo vir para esse lugar? É dito uma palavra: vocês têm que permanecer aí até que o número dos remidos seja completado. Quando esse número for completado, vocês receberão um corpo glorificado e vocês subirão. E esse evento se dá na abertura do 7º selo, quando nós encontramos aquele grupo que veio da grande tribulação, que veio desse período, gente de todos os povos, raças, línguas e nações, e estarão arrebatados depois da abertura do 7º selo. A mulher, esta mulher que vai ser perseguida, ela vai ser colocada fora da vista da serpente. Então, nesse período, depois do arrebatamento, antes do dia do Senhor, o que é que marca o início do dia do Senhor? É a assinatura do acordo entre a besta e Israel. Quando o homem do pecado, o filho da perdição, a besta, assinar o acordo com Israel, começa o dia do Senhor. Entre o arrebatamento e esse acordo, vai levar 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, Israel será protegido fora da vista da serpente. E a serpente, e olha o que vai... Então tem 2 perseguições. Uma perseguição contra Israel e a outra perseguição contra o restante da descendência de Israel, que são aqueles que estão dentro da igreja hoje, que são o joio no meio do trigo, que não passaram pelo processo de conversão, que ficaram no arrebatamento, e muitos desses se converterão depois do arrebatamento. Então, estes serão perseguidos. São os restantes da descendência da serpente. Mas também a própria mulher, da serpente não, descendência da mulher. Mas também a própria mulher será perseguida. E olha só como é essa perseguição com Israel. Nós temos que ficar atento na palavra profética. A palavra profética, como é que eu vou dizer essa palavra? Olha, imagina, a gente sabe que todos os rios correm para o mar, ok? Todos os rios correm para o mar. Então vamos supor que você pega um rio qualquer no meio do Brasil. Aí você entra de barco naquele rio, e aí aquele rio cruza por um outro rio. Quando ele cruza no outro rio, você vira o teu barco e entra naquele outro rio. E ele vai descendo e aparece um outro rio. Aí você vira para o outro rio e vai, e vem, e vai, e vem. Quando você passar no último rio, chegou no mar. O rio corre para o mar. Assim também, a palavra profética, ela tem certas nuances na construção do seu vocabulário, e mediante o vocabulário da palavra profética, nós conseguimos captar o rio que corre para outro rio, que corre para outro rio, para outro rio. Estes são os marcos proféticos. Por exemplo, eternidade passada, criação dos céus e da terra, dilúvio, história de Israel, morte e ressurreição de Jesus Cristo, derramamento do Espírito Santo, dispensação da era da igreja, volta de Israel 1948, arrebatamento da igreja, retorno visível de Jesus Cristo, milênio que eu não marquei aqui, criação de novos céus, nova terra, eternidade futura, são marcos. Então aqui nós temos um marco em Apocalipse capítulo 12, o versículo 14. Qual é o marco? A mulher é sustentada fora da vista da serpente, fora da vista da serpente. Em Êxodo capítulo 19, o versículo 4, quando Israel já tinha saído do Egito, e eles passaram pelo Mar Vermelho, e olha a terra ajudando Israel. Quando o exército de Faraó, ele entra no Mar Vermelho para tentar matar os judeus,
A Bíblia diz que o mar se fechou sobre o exército de Faraó. Olha a terra ajudando Israel. Imagina, Israel andando a passo lento, porque Israel eram 3 milhões de pessoas. Homens, mulheres, jovens, crianças, velhos e animais. Então eles iam ao passo do boi, bem devagarzinho, bem devagar, bem devagar. E ali, atrás dele, atrás de Israel, um grande exército a cavalo, carruagens, correndo. Mas Deus coloca uma treva entre um e outro, e a Bíblia ainda dá uma conta que Deus vai lá e desparafusa a roda dos carros de Faraó. Imagina eles caindo, tudo um amontoado de gente, completamente escuro. Eles não conseguem chegar em Israel, a terra ajudando Israel. E aí, quando esse fato é relatado em Ezequiel, capítulo 19, o versículo 4, olha o relato como ele se dá. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Olha como que Deus descreve. Imagina, Deus pega Israel do Egito e transporta Israel para o Monte Sinai. E esse movimento é chamado por Deus um voo de águia. Um voo de águia. Agora, olha o que Deus diz em Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha de novo. Sobem com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se afadigam. Observa o comparativo. Da mesma maneira que Israel sai da mão do seu inimigo com asas de águia, aquele que está cansado está saindo também da mão dos seus inimigos com asas de águia. Agora, olha Apocalipse, capítulo 12, o versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher, e a mulher é Israel, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Vamos tentar entender a figura. Imagina você, Israel no Mar Vermelho, abre dois paredão de água, e Israel em pé seco, ele cruza o Mar Vermelho. Se você agora olhar para trás, a água começa a cair. Ela vai caindo, ela vai caindo, ela vai caindo. E como há um corredor entre aquelas duas paredes, aquela água que vai caindo naquele corredor é como se fosse um rio vindo contra Israel. E se aquela água correr mais rápido do que a caminhada de Israel, a água leva Israel e mata Israel no meio do mar. Mas Israel continua andando e aquela água vai vindo por detrás, mas Israel está protegida. Só que a serpente, ela é muito astuta. Ela diz, arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de que ela fosse arrebatada pelo rio. Vamos voltar lá no Êxodo. No Êxodo, quando Israel sai do Egito, quem é que morre no Mar Vermelho? Quando o mar se fecha? O exército de Faraó. Mas era para morrer Israel. Israel não morre, ele escapa. A serpente, ela pode querer dizer para Israel que ela fez aquilo. É como se ela chegasse para Israel e dizer, não, aquele negócio da água cair sobre o Egito, o exército, foi eu que fiz, não foi Deus não. Quer dizer, ela é tão ardilosa e tão mentirosa que ela é capaz de querer inverter o significado da história. Hoje está muito comum acontecer isso.
a revisionista da história. Eles querem voltar ao passado e recontar o passado de uma maneira diferente daquilo que foi, porque eles entendem que a história pode ser reescrita e não é baseada em fatos reais latentes. Vamos agora para o Salmo 32, o verso 6 e o verso 7. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu escolhido. Tu me preservas da tribulação e me cerca com alegres cantos de livramento. Vamos entender a lógica. Imagina você está andando, mais ou menos assim, passo bem lento, você não tem como andar mais rápido do que isso. Essa é toda a tua velocidade. Você continua a vida inteira nesse passinho de tartaruga e você está andando bem devagar. Imagina você, o teu inimigo de trás de você. O teu inimigo atrás de você pode ser o governo, pode ser uma grande empresa, pode ser qualquer coisa absurdamente grande. Ele tem tudo para te liquidar, ele tem todo o poder, ele tem toda a capacidade, ele tem todo o instrumento. E ele pode derrubar você, ele pode destruir você. Mas você olha para trás e apesar de todo aquele potencial de destruição, ele nunca chega a lhe tocar de fato. Você tem uma certa proteção. E aquela proteção lhe permite continuar com esse passo de tartaruga. É a ideia que, quando transbordarem as muitas águas, quer dizer, elas transbordam com uma velocidade tremenda. Imagina um tsunami, não dá tempo de avisar a cidade. E o tsunami, pá, destrói tudo que tem pelo caminho. Agora imagina você está olhando o tsunami e você está parado na beira do mar e fala, olha, aquela onda, que onda grande, aquela onda está chegando. Olha que onda, aquela onda do jeito que está parecendo até um tsunami. Eu acho que é um tsunami. Aí, do ponto de vista prático, aquela onda vai levar, tipo assim, 5 segundos para chegar onde você está e te levar. Mas parece que está em câmera lenta. Você olha, é uma onda, sabe de uma coisa, sabe, aquele passo de tartaruga. Eu vou fugir dessa onda, essa onda é perigosa. E aí ele está aquele passo de tartaruga, e aquela onda chegando, falta mais ou menos uns 3 segundos para chegar, e ele naquele passo de tartaruga, falta 2 segundos para ele chegar, e sabe, não dá tempo, porque falta 1 segundo para ele chegar, e ele naquele passo de tartaruga, de repente, a terra se abre, e ele cai num funil. E a hora que ele cai no funil é a hora que o tsunami passa e ele ficou protegido. Esta é a ideia que nós temos aqui. Tu me preservas da tribulação e me cerca de livres cantos de livramento. É o que vai acontecer com a mulher nesse período. Ela vai sofrer um ataque vertiginoso. Mas no meio desse ataque, ela vai conseguir vencer. Em Apocalipse capítulo 12, o versículo 15, falando desse arrojar da boca da serpente, ela diz, água como um rio. Agora vamos entender esta metáfora, porque Israel está dizendo, aliás, a palavra de Deus está dizendo, a serpente vai jogar água como um rio para engolir Israel. Como que essa serpente se entende à luz da Bíblia? Isaías capítulo 8, versículo 7. Eis que o Senhor fará vir sobre eles, sobre Israel, as águas do Eufrates, fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão os leitos dos rios e transbordarão por todas as ribanceiras. Imagina, havia Israel 12 tribos na época de Salomão. Na época do seu filho Reboão, as tribos se dividiram, ficaram 2 para o norte e 10 para o sul.
as duas passaram a chamar Judá, as 10 se tornaram Israel. Israel, para manter a unidade do povo, para manter a cultura do povo, para manter a língua do povo, para manter as tradições do povo, sabendo que lá em Judá ficava Jerusalém, que lá em Judá ficava o tabernáculo do Senhor, o templo de Jerusalém. O que Israel faz? Ele cria 2 bezerros de ouro nas regiões da Samaria, para que os israelitas adorassem aquele bezerro de ouro. Por causa disso, Deus enviou N profetas para que Israel se convertesse. Como Israel não se converteu, Deus deu um ultimato. Ele disse assim: se vocês não se converterem, vai vir o Império Assírio e ele vai entrar nesse país, e a ideia é que ele virá como águas fortes e impetuosas. É como se houvesse uma enchente, é como um tsunami batendo contra você. Só que nesse caso, o tsunami levou as 10 tribos. Não ficaram nenhuma das 10 naquela região, porque era a prática do Império Assírio. Quando ele invadia uma terra do inimigo, ele retirava o inimigo daquele lugar e levava para outra região, se misturando com outros povos, e trazia povos de outro lugar e colocavam ali. É por isso que quando Jesus veio, havia tanta contenda entre os judeus e os samaritanos, que esta região, aonde o Império Assírio trouxe outros povos e virou uma mistureba de religião, de todo tipo de culto, de toda forma de culto, ficou tudo misturado naquele lugar. Mas a ideia é que é uma enxurrada que levou aquelas 10 tribos embora. Isaías capítulo 8, versículo 8 também diz: penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele, chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército encobrirão da tua terra, ó Emanuel. E nesse caso, esta profecia atingindo Judá, as águas de Judá seriam agora a Babilônia, porque a Babilônia veio e levou também os judeus cativos. Em Ezequiel capítulo 38, versículo 2, nós encontramos quem é o povo que será usado pela serpente para vir contra Israel. Isaías 38, verso 2. Filho do homem, volve o rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe de voz de Meseque e Tubal. Profetiza contra eles. Aí lá no verso 16. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Olha o que eu estou dizendo. A igreja vai ser arrebatada. O dia do Senhor começa 3 anos e meio depois. Esse período entre o arrebatamento e o dia do Senhor é marcado pela abertura de 7 selos. Quando abre o primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo é selo de morte. Haverá uma batalha acontecendo aqui. Uma das batalhas que vai acontecer nesse período é a batalha de Ezequiel capítulo 38, 39, a batalha de Gog e Magog. Este é o inimigo que a serpente vai arrojar como água de um rio contra Israel. Então, nesse momento, nesse interstício da história, se cumprirá a batalha de Gog e Magog. A história dessa batalha, eu vou detalhar ela quando estivermos abrindo os selos, porque ali nós vamos compreender como é que vai se dar
do ponto de vista da movimentação do campo de batalha, a guerra entre as nações. Por ora, nós devemos aprender o conceito. Qual é? Primeiro, a igreja é arrebatada. Segundo, iniciará o princípio das dores, a grande tribulação, que é um período de 3 anos e meio. Como é que sabemos? Marcação de tempo, Daniel, capítulo 12, versículo 1, marcação de tempo, Apocalipse, capítulo 2, me parece que é o verso 7, depois o verso 14. 1360 dias, tempos e metade de tempo. Nesse período, Israel estará protegido por Deus, porque Israel ainda não assinou o acordo com a serpente para iniciar o dia do Senhor, e Deus ainda não marcou os 144 mil judeus, cuja marcação só vai acontecer na abertura do 7º selo. Então, nesse período, a terra precisa ajudar Israel. E, nesse período, por que a terra tem que ajudar Israel? Porque haverá uma batalha que, se não é a intervenção de Deus, a sobrenatural intervenção de Deus, não haveria nem o dia do Senhor, não haveria o acordo de Israel com o anticristo, não haveria a 70ª semana de Daniel, se Deus não intervisse a favor de Israel nesse interstício entre o arrebatamento da igreja e o início do dia do Senhor. Nós vamos encerrar aqui esta live. Nós vamos continuar na próxima amanhã, às 20 horas em ponto, se o Senhor assim nos permitir. Estaremos continuando a apresentar essa live, o juízo sobre o Império das Trevas, a parte 3. Foi muito bom ter você, Silvia, Patrícia, aqui junto comigo. Venha fazer parte da minha comunidade aqui no Instagram, também no YouTube, para que nós possamos tornar essa conta significativa e essa mensagem possa chegar mais longe. Me ajuda encaminhando esse vídeo aos seus amigos, para que nós possamos despertar a igreja nessa última hora, porque se a igreja for despertada, o próprio Cristo a esclarecerá. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.